Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus e vamos agradecer pela grande oportunidade de estarmos aqui hoje para podermos, Senhor Jesus, juntamente com a espiritualidade maior, os nossos amigos espirituais, possamos aprender um pouco através dos ensinamentos. Que Jesus possa guiar os nossos passos no dia a dia. Que Jesus possa ajudar todos aqueles que estão enfermos e doentes. Que Jesus esteja nos orfanatos. Que Jesus esteja nos hospitais, nos asilos, em todo o nosso caminhar. Que a sua luz se faça presente nesse momento, aqui com todos nós. E com a oração de Pai Nosso, vamos dar início à palestra e os trabalhos de hoje nessa casa abençoada. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Com muito carinho, nosso irmão, nosso amigo da cidade de Catanduva, José Roberto, que vai proferir a palestra desta manhã de domingo. À vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigado por vocês me fazerem levantar cedo hoje da cama e ter tido o privilégio de ver o sol nascer, de ter tido o privilégio de ouvir os bem-te-vi cantar. Na minha casa tem 2 árvores, 2 pés de graviola e tem 3 bem-te-vis que fazem a morada deles. E às vezes eu fico meio confuso tentando entender o bem-te-vi. Tem tantos galinhos, sabe, assim, para ele sentar, ficar bonitinho. Ele prefere aquele que ele fica de lado, de pendurado, e aquilo me incomoda, sabe? Por que ele não escolhe aquele que fica mais confortável? Porque ele quer aquele que fica de pendurado. E é problema do bem-te-vi, não é meu? No dia de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês como nós estamos vendo a quantidade de imagem da vida que nós recebemos no nosso dia a dia. Uma vez que nós nos julgamos estar vivendo no mundo moderno, se é que isso existe, mundo moderno, né? Mas para nós, a gente rotula essa época que nós estamos vivendo como um mundo moderno. E no nosso dia a dia, nós somos bombardeados com tantas imagens, que nos chega tantas informações, a maioria delas mentirosas. E como que nós estamos preparados para sabermos fazer as escolhas certas? Isso não está sendo diferente nas casas de orações. Porque quando a gente puxa lá no YouTube, no Google, chega mensagem de Chico, o Chico falou, olha o que fulano falou, e coloca aquelas imagens. Mas nós temos por obrigação de sabermos discernir aquilo que nos faz bem, aquilo que nos traz progresso, aquilo que vai nos fazer com que nós possamos meditar, raciocinar e saber fazermos as escolhas. Nos dias de hoje, nós encontramos tantas informações, nós temos tantos amigos, nós somos seguidores de tantas pessoas que nós nem sabemos se elas existem de verdade. E o maior seguidor que nós deveríamos nos apegar e segui-lo, há mais de 2000 anos, ele nos trouxe esta oportunidade de podermos viver bem se nós seguirmos os seus ensinamentos.
e nós os deixamos de lado. Nós somos seguidores de seres que nós nem sabemos do que ele tem de conteúdo bom para que possa nos ensinar a caminhar no bem. Porque a maioria das imagens hoje que nós vemos são todas falsas. Eu trabalho com o público e no meu WhatsApp às vezes vem os clientes e vem foto de pessoas. E quando você chega na casa da pessoa, você diz, eu procuro por fulano de tal. E a pessoa diz, sou eu. E a gente tem aquele choque. Porque nós estamos vendendo uma realidade que não existe. Nós vendemos imagem nossa do qual nós não somos. E para nós sabermos quem é que nós somos de verdade, e quem são pessoas das quais nós temos que e desejamos que convivem conosco, é necessário nós termos aquele velho ditado árabe, e que os mineiros usam muito, né? É necessário, para conhecer um ser humano, conhecer 1 quilo de sal com ele. Mas como que nós vamos comer 1 quilo de sal com uma pessoa? Ao longo de uma trajetória. Cada dia um pouquinho. Cada dia desfrutando de determinados momentos dos quais tem aquele temperinho que é o sal. Para manter aquilo sempre vivo. Para manter aquele relacionamento verdadeiro. Numa pesquisa, dizem que para a gente ter uma amizade com uma pessoa, não é apenas aquele choque. Sabe quando a gente está numa festinha, já todo o pessoal já um pouco, né? Uns 2, 3 a mais, e conhece uma pessoa e se abraça. Nossa, é uma felicidade enorme. Nossa, que bom que a gente se encontrou, parece que a gente se conhece a vida toda. Nós temos muito esse tipo de coisa, essa falsidade, nós não temos, né? Nossa, na hora que está todo mundo bem. Mas é necessário para a gente ter um comecinho de amizade, conviver mais ou menos umas 50 horas com aquele ser humano. Agora, uma amizade mais ou menos verdadeira, porque hoje está difícil numa amizade verdadeira, é necessário no mínimo 200 horas de convivência. Que isso já nos dá alguns dias. Porque quando nós conhecemos alguém, a gente acha que essa pessoa é tão perfeita, é tão maravilhosa, principalmente quando a gente é jovem, não é isso? Que a gente conhece um outro lado da moeda e a gente se encanta, a gente se apaixona. Mas para que a gente venha se amar, ou está difícil amar, pelo menos se respeitar, é necessário uma convivência maior. Então é necessário que nós pegamos esse prato de sal e venhamos distribuir aos poucos, para que cada dia a gente possa degustar um pouquinho das horas boas, das horas tristes, das horas difíceis. Hoje nós vemos tantos relacionamentos encantadores, festas, decoradores, temos de tudo. Parece que é uma felicidade imensa. Dias depois, estão separados. Ah, porque agora eu conheci o ser verdadeiramente. Não era o que ele mostrava ser. E na verdade, nós humanos, precisamos analisar as pequenas coisas da vida. Por exemplo, quantos de nós aqui presentes já ouviu uma canção tão bonita, tão maravilhosa, de Bruno Marrone? Qual música vocês pensaram dele? Será que foi Homem do Meu Tempo? Ou foi Dormindo na Praça? A música Homem do Meu Tempo tem uma mensagem linda. Talvez você já tenha ouvido ela. Que ele diz que é mais ou menos a história, um percurso que ele sai pela cidade. E pelo carro dele, ele pode ver cenas lindas e cenas tristes. Ele pode ver crianças no farol pedindo. E ele pode ver velhos abandonados.
E ele faz uma pergunta: onde está o pai dessas crianças? E estão os filhos desses pais? Imagina que são imagens da nossa trajetória, que nós passamos no nosso dia a dia sem nos perceber. Porque enquanto nós estamos num estado de conforto, irmãos nossos estão vagando pelas ruas. Ah, mas se eles vagam pelas ruas, são direitos deles. Eles optaram por essa situação. Mas nós já paramos para pensar que este irmão nosso, às vezes, tem um passado tão tenebroso, assim como nós também, e que na atual situação ele não conseguiu superar a carga, porque nós nos achamos superiores. E quando as cobranças nos vêm, como dizia Chico, esses irmãos que sofrem hoje, eles já estão colhendo, nós ainda nem plantando estamos, ou estamos plantando, eles já estão colhendo. Talvez este irmão nosso que atravessa um sofrimento tão profundo, ele está resgatando. Quantos de nós que já tivemos a oportunidade de trabalhar em mesas mediúnicas, ouviu irmãos nossos, que nós nos chamamos de pretos velhos, né? E eles se sentem tão felizes, porque eles tiveram a oportunidade de vivenciar a escravidão. E durante este período que eles viveram, durante a escravidão, foi onde eles aprenderam a paciência, o perdão. Eles aprenderam a se regenerar. Porque é através da dor, do sofrimento, que nós temos a oportunidade de nos melhorarmos. Porque, como diz, quando tudo vai bem, tudo está bom. Nós nos esquecemos até de Deus. Quando é que nós nos lembramos de Deus? Quando temos a dor, quando temos a dificuldade, quando temos os obstáculos. Quantos de nós, irmãos encarnados, nos comparamos a um rio? Olha a beleza do rio. Ele nasce tão pequenininho. Às vezes uma fontezinha só jorrando aquela areia. Os mais antigos vão entender o que eu estou falando. Mais antigos. Não, mais experientes, né? Velhos também não, mais experientes. Sabe quando a gente chegava assim nos campos e encontrava uma mina, que ela começava a jogar aquela areinha para cima, aquela aguinha bonita, pura? Hoje a gente nem liga mais para isso, porque quando a gente quer água, a gente vai na garrafa, não é isso? A gente abre a torneira. E nem isso nós valorizamos. Nós não precisamos mais puxar a água no sadio. Nós não precisamos mais compartilhar a mesma canequinha de alumínio. Lembra quando tinha no pote? Hoje é anti-higiênico compartilhar a mesma caneca em família. Olha como nós estamos nos distanciando um do outro. Antigamente não tinha problema. Nós compartilhávamos a mesma caneca para matar a nossa sede. Hoje nós usamos 5, 6 copos plásticos. E depois nós jogamos isso tudo no nosso planeta, construindo um lixo ao nosso redor, e depois nós reclamamos. Pois bem, vamos na analogia do rio, que começa a borbulhar aquela aguinha. E aí, ao longo da sua trajetória, ele encontra uma pedra, um obstáculo, que o impede de seguir. Porém, ele se fortalece e transborda aquele obstáculo. Quando ele transborda aquele obstáculo, ele se encontra mais forte. Ele transborda e segue em frente. E lá na frente ele vai encontrar seus auxiliares, os rios fluentes que vão somando para com ele, e mais obstáculos ele vai encontrando, e mais forte ele vai se transformando, até se tornar num grande rio. E todos aqueles que convivem ao seu redor vão se alimentando dele. Os peixes, as aves, os seres humanos. E aí então, cada obstáculo que ele encontra, mais ele se fortalece e mais ele segue em frente. Num único objetivo: alcançar o oceano. Num único objetivo: servir aqueles que se alimentam durante a sua trajetória.
nos sentirmos assim? Nos fortalecer a cada obstáculo que encontramos no nosso dia a dia? Servir aqueles que se fazem presente ao nosso caminhar, a nossa jornada? Como é bom estarmos em paz. Quando fazemos para nós aquela analogia que Francisco de Assis nos ensina, ao final de cada dia, possamos refletir o que de bom que eu fiz no dia de hoje, o que eu preciso melhorar, o que serviu de lição para o meu dia. Quantos de nós, ao chegarmos no final de cada tarde, possamos estar em paz conosco mesmo, dizer obrigado pelo dia maravilhoso que me destes. Obrigado, Jesus, por eu ter tido a oportunidade e ter realizado aquilo que estava ao meu alcance. Quantos de nós, ao despertarmos cada manhã, podemos agradecer a Deus pelos nossos objetivos, pela nossa trajetória, pelos nossos interesses, pelos nossos afazeres? E quantos de nós fazemos as nossas obrigações com amor, com gratidão? Queridos irmãos, na maioria dos nossos dias, nós desejamos aos nossos filhos, aos nossos familiares, sucesso, progresso material, e nos esquecemos do progresso espiritual. Recebemos tantas imagens e desfrutamos e nos encantamos com pessoas que adquiriram fortunas, na maioria das vezes não justas, não dignas. A gente sempre brinca que o melhor lugar da nossa cidade, claro, que existe em Catanduva, chama-se Monsenhor Albino. Talvez vocês conheçam, o cemitério. Porque quando a gente vai no velório de um amigo, de um conhecido, a gente vê que ele não está levando nada do que ele adquiriu. A não ser o bem que está dentro dele, a não ser a saudade, a lembrança que ele deixa. Tem uma senhora, dona Cida, eu brinco sempre com ela assim. A gente se encontra em velório, no centro, eu digo, dona Cida, se eu morrer primeiro que a senhora, que não é pela idade, é pela hora, e alguém falar mal de mim no velório, a senhora me defenda. Mas se falar bem, a senhora desconfia. Então, quando nós chegamos em velório, nós estamos juntos, a dona Cida, como é que vai ser? Se alguém falar mal, me defenda. Mas se alguém falar bem, desconfia. É um poema de Rolando Boldrin. Então, durante a nossa trajetória, existem tantas coisas boas para a gente ver, para a gente seguir, para a gente perder aquele tempinho nosso, sabe? Que a gente está lá em casa, só que, né? Lá em casa está assim também. Tem dia que nós está em quatro, e um cobra durando, não vai deixar estranhando. Vamos assistir qualquer coisa, mas vamos assistir juntos. Vamos compartilhar junto. Nós temos tão pouco tempo. Passa tão rápido. Vocês estão vivendo. É tão triste quando as pessoas olham para a gente e chamam a gente de senhor, assim, entendeu? Isso traz assim um aperto, porque eu me vejo tão jovem, cabelos longos, está difícil. Outro dia nós estávamos numa convivência entre amigos, e a minha trajetória é assim. Como eu gosto de sacanear muitos outros, brincar com os outros, quem está do meu lado ali que vai falar, então quando eles têm um pontinho para me sacanear, sabe? No bom sentido, eles tiram sarro. E aí junta todo mundo, parece que todo mundo, agora é que nós vamos aproveitar dele. E aí então, eu tirei da carteira, eu não vou mostrar para vocês, que vocês vão se apaixonar, então não quero esse transtorno para o dia de hoje. Uma foto de quando eu era jovem, e aí eu comecei a beijar a foto, sabe? E o pessoal diz, mas está ficando louco, o que você tem? Eu digo, não, é que se vocês verem o que eu estou beijando, vocês vão se encantar.
para a gente ter sempre essa mocidade, essa juventude dentro da gente. A carcaça vai envelhecendo, mas o nosso eu não pode envelhecer, porque nós somos eternos, nós somos milenares. Então esse espírito dentro de nós tem que ser jovem, tem que ser criança, que desfruta das coisas da vida, das belezas da vida, mas não se apega no agarrar, não se apega no egoísmo. Quando nós crianças, os mais experientes, perdoe os mais jovens, nós brincávamos, ninguém sabia se o pai do outro tinha mais bens materiais, se usava o tênis da marca, se tinha o Wi-Fi, se tinha celular de não sei o quê. Éramos todos crianças. Desejávamos apenas viver, apenas brincar. Não estávamos preocupados com apelido, com estética, se um era mais magro, se era mais gordo, se era mais branco, se era mais escuro. Hoje está tão chato. As crianças na escola não estão querendo aprender, estão querendo mostrar que o celular dela é melhor, que a casa dela é melhor, que o carro do pai dela é melhor. Mas não estão preocupados que a casa dele é apenas casa, ainda não se transformou em lar. E na nossa época de criança, nós queríamos ter um lar. Nós queríamos ter o aconchego dos pais, mesmo que eles eram severos. Mas mesmo assim, eles nos observavam. Quando fazíamos coisa errada e quando fazíamos coisas boas. E hoje nossas crianças, infelizmente, não são observadas nem pelos pais. São observadas pela tela do celular. Graças a essas crianças que ainda elas têm um amigo de verdade. Porque amigo de verdade é aquele que está sempre conosco. Nas horas boas e nas horas tristes. E o celular está conosco. Diariamente. Desde o momento em que nós levantamos. E no momento em que nós levantamos, é muito importante pegarmos o celular para vermos uma mensagem. Quantos de nós, ao levantarmos pela manhã, clicamos no momento espírita, onde traz aquelas mensagens? Num dia desses, eu clicava no momento espírita e estava escrito assim: podemos ser melhores. E eu disse: eu quero ouvir. E esse momento espírita nos traz o relato de Raul Teixeira, que numa certa ocasião, ele foi fazer uma pregação, uma oração, um oratório, numa determinada cidade. E ele percebeu que, quando uma instituição ia falar, as outras não iam. E ele disse: como que eu vim para pregar, para orar, em nome do Cristo, em nome de amor, e só porque a pessoa tem um segmento religioso diferente, não vai ouvir o do outro? Pois bem, com muito sacrifício ele termina toda a sua trajetória, e quando ele retorna para sua casa, ele coloca só, narra assim, procura lá para vocês verem, momento espírita, podemos ser melhores. Ela vai estar mais completa, eu vou apenas fazer um apanho geral. E aí quando ele senta, ele começa a chorar, dizendo que de que valeu eu ir falar do Cristo se nós cristãos não nos amamos? E nisso aparece seu mentor espiritual, o irmão Camilo. E deixa ele falar. E aí o mentor olha para ele e diz: o culpado é você. Como assim? Porque se você fosse um pouquinho melhor, você não estaria passando por essa necessidade de aprendizado. Nós reclamamos tantos dos nossos irmãos políticos, dos nossos irmãos de outras crenças,
Tudo que nós vemos é criticar. Porque essas pessoas não têm o mesmo segmento de pensamento que o nosso. Claro que não vão ter, porque o nosso segmento de pensamento é único. Nós somos únicos e nós pensamos cada um diferente do outro, mas é necessário convivermos juntos. Olha que exemplo maravilhoso que a Terra está passando. A Copa do Mundo. O que significa? A união das nações, o poder da gente conhecer outras culturas. Mas todo mundo quer ganhar. Nós estamos para competir. Agora ganhar é um só. Se vai bem, todo mundo aplaude. Se tem um erro, todo mundo critica. E nós criticamos nossos próprios erros. E aí então o irmão Camilo diz, o culpado é você. Porque se você tivesse se melhorado um pouco mais, não faria mais parte dessa situação. Nós criticamos tanto o nosso país, nossos governantes, mas o que é que nós fazemos para que isso melhore? Nós agradecemos a oportunidade de estarmos vivendo num país ou num pedaço desse universo tão lindo, maravilhoso. Será que nós teríamos, quando olhamos para dentro de nós teríamos merecimento de vivermos num lugar onde tudo é perfeito? Não. Ainda somos espíritos que necessita passar por provas e expiações. Como é que vamos viver num lugar perfeito? Como é que vamos viver num lugar onde o papel de bala que nós chupamos, nós jogamos na rua? Eu não sei. Aqui, mas a cidade maravilhosa para se dirigir, chama-se Catanduva. É perfeito. Uma gentileza que vocês não acreditam. Catanduva. Imagina se nós vivêssemos em São Paulo. Todo mundo apressado, sabendo, e não sei nem para onde vai. Quando a gente estava subindo, para vir para cá, não é uma crítica, é uma observação, porque nós temos que entender por que nosso irmão ainda comete determinados erros, para que Jesus possa entender como nós cometemos determinados erros. O carro passa por nós numa velocidade, claro, ele está apressado, ele precisa ir em algum lugar, não sei qual o motivo dele. Ele precisava ir no cemitério. Porque ele foi, contornou, veio dele entrar pela entrada principal. Não, coitado, se perdeu, passou por um outro lado. A gente para pensar como é que está o pensamento desse nosso irmão. A gente não para. A gente para criticar. A gente adora ainda ligar o botão ali da televisão. Não, agora é no controle da televisão para ouvirmos fofoca. Para ouvirmos crítica. E não optamos para ouvir uma boa mensagem. Quantos podcasts maravilhosos que tem para a gente ouvir. Quantos filósofos, né? Que nos traz mensagens maravilhosas. E nós o endeusamos. Olha que sábio. Mas quantos deles colocam em prática o que eles falam? E quantos de nós temos a oportunidade de colocar em prática, sabe o quê? Uma prece. Se eu pedisse para vocês agora, quem levantaria a mão para fazer uma prece no meio da palestra? E vocês sabem que uma das preces mais lindas que existe, contada numa narrativa, Oi Jesus, eu sou o Zé e vim te visitar. Vocês já ouviram essa peça? Maravilhosa. Oi Jesus, eu sou o Zé e vim te visitar. Essa narrativa é de uma pessoa que adentrava dentro da igreja, chegava até o altar e saía. E aquilo foi deixando o padre meio maluco. O que
Esse cara todo dia entra e sai. E aí um dia o padre me indagou. O que você vem todo dia, faz essa... e sai? Entra e sai. Eu falei, eu venho orar. Como você veio orar? Eu chego e falo, oi Jesus, eu sou o Zé, vim te visitar. Era a oração dele. Acontece que um dia esse ser fica doente e vai para o hospital. E todo dia, em determinado momento, os enfermeiros começam a notar que ele melhora. Naquele exato momento ele melhora. E aí então o enfermeiro incomodado pergunta, Zé, o que acontece que todo dia no mesmo horário você se sente tão bem e tal diferente? Ele falou, porque Jesus vem me visitar. Jesus? É. Ele vem aqui e diz, oi Zé, eu sou Jesus, vim te visitar. Uma prece, queridos irmãos, não é palavras bonitas, não é oratória, uma prece é sentimento. É dizer o que eu estou sentindo, é dizer o que eu desejo, o que eu preciso, é vibrar. O que vocês vieram fazer hoje aqui no Centro Espírita? Respondam cada um para si. Vocês deixaram nossos lares? Tudo bem. Eu fui privilegiado, porque pude ver o sol nascer. Tem dia que a gente acorda que ele já não nasceu, já está meio alto. O que vocês vieram fazer hoje? Por que vocês deixaram vossos lares e estão aqui? Para ouvir o Beto? Porque tem alguma coisa incomodando, uma dor, um problema, porque a nossa cabeça está girando, porque ela gira, tem dia que não sei como é que a gente está aguentando tantas informações, tanta loucura, tanta coisa nova. Será que a gente deixou os nossos lares? Porque dentro de nós, alguma coisa dizia assim, você está tão bem, você está tão feliz, você está tão cheio de gratidão, que se você sair da sua casa e você caminhar, existe um lugarzinho, um oásis, que é um ponto de luz, onde todos aqueles nossos irmãos que se encontram na escuridão, que se encontram sem direção, sem caminho, desesperado, estão se dirigindo para lá. E precisam de ajuda, e precisam de um abraço. E eu estou tão feliz que por isso eu vou lá. Porque um dia quando eu precisei, um dia quando eu estava, não estou mais, quando eu estava doente, eu descobri que lá é um hospital. E quando lá cheguei e fui atendido, eu descobri que lá não é só um hospital. Lá é uma escola. E eu aprendi naquela escola que eu posso ensinar. E por isso, então, hoje eu estou vindo aqui, porque eu descobri que lá é um campo de trabalho. E eu estou tão disposto nesta manhã que eu quero trabalhar. E lá eu vou encontrar oportunidade de trabalho, de ajudar, de servir, de vibrar para aquele irmão que chega pela primeira vez. Mas acontece que eu tenho que tomar um cuidado muito grande, que eu não me deixe, que eu não me torne egoísta, vaidoso e achar
que eu devo ser o diretor, o chefe, o gerente, o sabidão daquele campo de trabalho. Porque hoje, infelizmente, o mal não está entrando, já está dentro das casas de oração. Através de quem? Dos seus trabalhadores. Porque dentro de nós cria uma vaidade, cria um egoísmo, que nós nos achamos melhor. Que se o nosso irmão abre a porta de tal maneira, está errado. Tem que abrir da maneira que eu quero. Se o meu irmão dá um passe assim, ou assado, está errado. Porque eu sei dar o passe correto. Porque ele manuseia as mãos mais rápido. O manuseio das mãos não tem importância nenhuma. O que tem a importância é que saia a vibração do seu coração, do seu preparo, para você permitir que a espiritualidade envie até você as energias que o nosso irmão necessita. E como a posição das mãos não impede. E esse mal adentrou dentro das nossas casas de orações. Esse mal adentrou dentro das casas espíritas, fazendo com que a verdadeira doutrina espírita não seja mais passada da maneira que deveria ser. Que os trabalhadores espíritas não recebem mais os nossos irmãos necessitados da maneira que deveríamos receber. Um irmão nosso caminhava por uma praça. E dentro de seus pensamentos, ele desejava amar as pessoas, vibrar na intimidade de Jesus, ser um servo de Jesus. E aí então uma voz lhe toca no ouvido. Está vendo aquele mendigo que está vindo lá? Vai lá, dá um abraço nele e diga que você o ama. Porém, quando ele caminhava cada vez mais se aproximando do mendigo, ele não conseguiu, porque o mendigo cheirava mal. E aí então, ele não teve coragem de abraçar aquele irmão. Ele seguiu em frente. E passos depois, quando ele se deu por fé, ele começou a chorar. E aí ele sentiu um abraço bem confortável, bem amoroso. Ele disse: não chora, filho. Eu sou Jesus. Todos os dias eu recebo milhares de irmãos seus, de meus irmãos, fedendo orgulho, vaidade, egoísmo. E eu os abraço, porque eu os amo. Queridos irmãos, recebemos tantas imagens no nosso dia a dia. Vamos saber definir aquela que nos ajuda no nosso caminhar do dia a dia, aquela que nos faz refletir. Não vamos olhar apenas para o nosso irmão que caminha com fio egípcio, né? Essas camisas novas, bonitas, são fios egípcios, não é isso? Nos seus carrão, nos seus palacetes, por dentro, podem estar vazios. E aquele irmão simples que nós encontramos no nosso dia a dia, se ele nos der um abraço, com certeza irá nos fazer o nosso dia um pouco mais feliz. Saibamos discernir o que nós desejamos para nós. Um ótimo domingo a todos. Um beijo no coração de cada um. E até uma próxima oportunidade de trabalho na Seara de Jesus. Que assim seja.